minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball Não, nessa manhã de domingo. Eu estava comemorando que tinha 30 graus antes do outro podcast, quando começou tinha 31. Esse agora, bem-vindos a 32,3 graus aqui em Natal. Meia hora se passou e o negócio já esquentou pra danado. Bom, chegando então com esse tema sol e saúde mental, termina batendo um pouco também nessa questão desse calor que a gente tá vivendo aí. A inspiração é um texto até antigo de Amanda Macmillan, de 2016 ainda, publicado na revista Time, que é How Sunlight Affects Your Mental Health, como a luz solar afeta a sua saúde mental, mas também tem um pouco de experiência própria, né? Que assim, muito já se fala, na verdade, sobre essa relação entre exposição à luz natural e os humores que a gente tem, né? Se a gente está mais deprimido, está mais alegre, né? Essas coisas realmente passam aí pra gente. Houve então esse estudo que foi publicado em 2016. Esse é um estudo, deixa eu dizer logo assim, o que é exatamente, né? Esse estudo ele foi atrás de muitos fatores que poderiam influenciar esses humores nessa questão de exposição da gente no dia, e ele terminou sugerindo o quanto exatamente a luz solar de fato importa para a nossa saúde mental e emocional. Segundo Mark Beecher, que é um dos grandes autores do estudo, é PhD e professor clínico de psicologia da Brigham Young University, a gente presume que num dia de chuva ou num dia de mais poluição, há uma certa perturbação emocional maior, né? Mas, segundo ele lá, isso não apareceu no estudo, que foi realizado com dados de mais de 16 mil alunos que participaram durante 6 anos de sessões gratuitas no Centro de Serviços Psicológicos e de Aconselhamento da BYU, que é a sigla da universidade, BYU. Esses alunos tinham que responder a questionários sobre seu estado mental antes de cada visita. Eles iam várias vezes lá ao centro e antes diziam como é que você estava antes, né? Então eles respondiam lá esses questionários. E esses questionários eram então ligados a dados precisos sobre o clima das áreas onde esses estudantes moravam. Aí se investigou tudo, né? A radiação solar, a luz solar que a gente considera aqui, é a quantidade de luz solar que atinge o solo. Mas nesse estudo foram considerados, por exemplo, dias nublados, chuvosos, poluição. Só que nada foi mais importante, assim, e mesmo relevante, do que a quantidade de tempo entre o nascer e o pôr do sol. É a quantidade de tempo que existia num dia entre o sol nascer e entre o sol desaparecer. Precisamente foram analisados 19 fatores ambientais. E aí eu vou incluir umas coisas bem técnicas aqui, como ponto de condensação da água, cobertura de nuvens, chuva, né? O quanto caiu de chuva, precipitação, vento frio, a velocidade do vento, pressão barométrica, né? Temperatura, dia lunar, que fase da lua, né? Que dia específico da lua tinha ali, dentro de muitas outras. Mas nada foi tão significativo, né? Foi tão associado diretamente a maiores níveis de uma certa angústia, né? Uma perturbação emocional, quanto você perceber se um determinado dia tinha a quantia adequada de luz solar. Então, à medida que o tempo total de luz solar caía sazonalmente, é óbvio que a gente tem mais sol durante o verão e menos sol durante o inverno. Eu sei que isso é super difícil de ver aqui em Natal, porque a gente tem sol o ano todo, graças a Deus. Talvez a gente não tenha muito problema de depressão, inclusive, por isso, né? Natal tem sol o ano todo, mas a gente sabe que, por exemplo, a época que o sol nasce, se nasce mais cedinho ou mais tarde, vai depender da época do ano, se o sol está em determinada posição ou não, tudo isso depende, é sazonal, ou seja, depende da estação do ano. E então, à medida que o tempo total de luz solar caía, de acordo com as estações, os níveis de perturbação emocional subiam. Foi o que esse estudo comprovou.
O estudo serve, então, de um grande alerta para os terapeutas, na verdade, porque eles têm que estar preparados para o fato de que os meses de inverno são sempre de alta demanda dos seus serviços, já que este é o período em que as pessoas estão mais vulneráveis à perturbação emocional. Por quê? Porque tem menos exposição à luz solar. É claro que mais estudos são necessários para explorar realmente os fatores que são relacionados a essa exposição solar, porque pode não ser o sol especificamente, pode ser nível de vitamina D, que sobe quando você está com mais exposição solar e cai quando você está mais dentro de casa, né? Pode ser também o próprio tempo gasto em atividades ao ar livre, que você no verão tende a fazer mais atividades ao ar livre, e óbvio que, pelo menos pra gente aqui, inverno é chuva, quando tá chovendo você não faz. Mas pro pessoal do hemisfério norte, em geral, inverno é muito frio, né? Então você não aguenta botar o pezinho para fora de casa, então você fica muito mais tempo dentro de casa, né? E até a questão de uso de bronzeamento artificial, isso também não é tão comum pra gente aqui, porque seria até, desculpe o tempo, seria até uma imbecilidade uma pessoa que mora, por exemplo, em Natal, fazer um bronzeamento artificial. Mas para quem mora onde não tem sol, faz todo sentido, né? Para quem quer manter assim uma pele numa cor mais adequada, ou até mesmo questão de vitamina D também. Bom, então teria que se investigar tudo isso aí. Mas o fato é de que as outras variáveis, como poluição, que as pessoas achavam que influenciava, elas não tiveram um impacto significativo na saúde mental e emocional. O que, pelo menos de bom, indica que as pessoas são resilientes, né, e com grande capacidade de adaptação, segundo os autores. E o legal também é que o estudo surgiu a partir de uma pergunta do dia a dia. Esse autor, Mark Beecher, estava conversando com um outro professor que também atende, e dizendo, você acha que estava chovendo muito, né? Aquela tempestade que tem raios e tudo, você acha que a gente tem mais ou menos pacientes, né? Quando precisa atender mais ou menos pessoas, quando o clima tá assim? Aí o outro respondeu a ele, infelizmente a gente não tem dados suficientes para analisar isso. Aí aquilo despertou nele a curiosidade. Já diz o senso comum que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Então a curiosidade dele naquele momento, despertada pelo colega que disse não temos dados suficientes, fez com que ele embarcasse então num estudo de 6 anos analisando os dados lá dos alunos que procuravam atendimento. E olha que esses alunos procuravam atendimento, mas nem todos tinham, por exemplo, distúrbios emocionais, não, era mais questão de pesquisa mesmo. E então surgiu essa realidade. Eu posso falar por experiência própria, observação pessoal, né? É muito diferente o dia em que eu consigo caminhar no sol, com o sol, apesar de eu ser uma pessoa que tem fotofobia, tem pele claro, que é péssimo. Se eu passo da hora, eu tomo uma queimadura mesmo. Se eu saio sem sol, sem boné, eu morro de dor de cabeça. Eu choro o caminho todo, na verdade, porque eu não posso ter essa exposição solar, porque sou fotofóbica. Mas é muito diferente o dia que eu vou caminhar à noite, ou caminho numa sombra, ou mesmo não caminho, do dia que eu consigo caminhar no sol, e aquele sol mais forte mesmo, né? É muito diferente, dá um ânimo assim, um up no humor, que é impressionante. Às vezes eu tô até para baixo, muito angustiada com problemas e tudo, e aquela caminhada me faz super bem pro resto do dia. Então, pelo menos da minha observação pessoal, eu já sabia que existia sim uma relação da exposição da luz solar com a saúde mental e emocional. Encontrei essa reportagem então com esse estudo que mostra que eu não estou enganada, né? Os dados comprovam que existe sim, só não se sabe exatamente o que. Por exemplo, no meu caso, a exposição solar é na hora de fazer uma atividade ao ar livre, que eu adoro caminhar, quando tinha condição corria nesse horário, mas eu nunca gostei muito de atividade dentro, né, de paredes e tudo. No máximo um jogo coletivo, basquete, vôlei eu fazia, mas outras atividades dentro de uma sala, assim, de um ginásio, eu não gostava não. O ideal é essa do lado de fora. Então, assim, pode não ser só a luz solar, né? Pode ser a própria atividade ao ar livre, mas para mim é incrível a relação, pelo menos pessoalmente eu confirmo. Por isso que quando vi a matéria
apesar de antiga. Fiz questão de trazer, quem sabe não é realidade também para mais gente aí. Agora que a gente tem vivido esse mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Já estamos virando aí, caminhando firme e forte para os 2 anos de pandemia, ainda mais com essa nova variante da Ômicron. Muito tempo de recolhimento domiciliar. Eu, como disse, começo a sair agora, mas nem pensar em ser como era antes, né? Não tem como ir, pelo menos para mim, não tem como ir para restaurante de ar-condicionado fechado. Eu posso até estar num ambiente de ar-condicionado fechado, mas eu estarei de máscara. Tirar minha máscara para comer ou para beber é impensável nesse momento ainda, para mim, né? Então não tem como. Quando eu vou a restaurante é para pegar a comida para trazer para casa, para comer em casa. Mas frequentar restaurante e bar ainda não, a menos que ele seja aberto. Aberto eu já fui a um restaurante realmente que tem muita ventilação natural, aí eu me sinto mais confortável depois das minhas 2 doses de vacina, que aliás já vou tomar a 3ª nessa semana, se Deus quiser. Amanhã eu já consigo tomar a minha 3ª dose, né, o reforço. Mas, então, depois desses quase 2 anos aí dentro de casa, realmente com dificuldade de ter exposição solar, todo mundo com problema de nível de vitamina D, né, só fazer o exame para descobrir que os nossos níveis de vitamina D, todo mundo, né, caíram em muito. É hora da gente retomar a atividade física, então pense aí em ter uma atividade com um pouco mais de exposição de luz solar, porque se a saúde mental anda e anda mesmo abalada por tudo isso que a gente vem vivendo, o sol então pode ser um grande companheiro da gente para dar uma espantada nessas perturbações e a gente se sentir melhor mentalmente, com mais ânimo, com mais alegria. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero também voltar. Será que eu volto antes ou depois do Natal? Não dá para saber. Agora, pelo menos, eu estou em recesso da advocacia. Sobra um pouco mais de tempo, porque também fim de ano é uma loucura, né? Todo mundo tendo que programar tudo, presente, não sei o quê. As coisas para terminar o ano, para ajeitar também do ano que vai começar. Quem sabe eu não tenho um pouquinho mais de tempo para fazer. Ou antes ou logo em seguida ao Natal, se não tiver muita ressaca. No dia seguinte, né, no dia 26 de dezembro, talvez eu esteja então no próximo domingo aqui de volta. É isso, né? Então, uma boa semana a todos. Já deixo um Feliz Natal, que pode ser que eu não volte antes. Feliz Natal para todo mundo. Não abram mão das máscaras. Agora é hora de investir quem pode, obviamente, na N95, que é a melhor que tem, né? Porque quanto menos exposição você tiver, menos chance de você se contaminar, menos risco. E menos risco também de você passar para alguém essa doença que até agora tem sido uma loteria. A gente espera que a gente consiga se livrar dessa pandemia agora, pelo menos em 2022. É isso. Muita responsabilidade e até lá.